nosso último episódio nós passamos aqui pela rua 12 de março e hoje nós voltamos nela para falar melhor sobre essa data. A resposta tem a ver com o episódio 5, em que tratamos de Conceição do Monte Alegre. Mas antes de continuar essa história, roda a vinheta. A história é feita de gente, de pessoas de carne e osso como eu e você. Alguns foram tão importantes que viraram nome de rua, praça e até de cidade. Eu sou o Felipe Barque e te convido a explorar essas histórias, lugares e memórias comigo, nas ruas. Por volta de 1910, Conceição do Monte Alegre era uma das poucas cidades aqui da região, tinha por volta de 15 mil habitantes. Mas foi justamente nessa época que aconteceu um fato que mudaria toda a história da nossa região. Em 1910, a ferrovia da Sorocabana começou a chegar por aqui. A Estrada de Ferro Sorocabana iniciou suas atividades em 1875, ainda na época do imperador Dom Pedro II, e inicialmente ligava Sorocaba à capital da província. A expansão da Sorocabana e das ferrovias foi uma das grandes responsáveis pelo desenvolvimento do Oeste Paulista. Em alguns lugares, a ferrovia chegou antes dos habitantes e das plantações. Na década de 1960, a ferrovia Sorocabana tinha 113 paradas, saindo da estação Júlio Prestes em São Paulo e indo até Presidente Epitácio. Nesse tempo, Paraguaçu era a 90ª parada, ficando a 595 quilômetros da capital paulista. Ainda nessa época, pelos trilhos da Sorocabana viajavam cerca de 9 milhões de pessoas em trechos longos e o dobro disso em trajetos curtos a cada ano. Desde a sua fundação, a companhia passou por crises, incorporações e estatizações, a última delas em 1971, quando foi incorporada a FEPASA. O declínio do transporte ferroviário no estado de São Paulo coincide com a criação de rodovias como a Castelo Branco em 1968 e a popularização dos automóveis nos anos 70. Em 1997, a FEPASA foi privatizada e as linhas férreas do interior de São Paulo entraram em estado de abandono. Se está gostando, já aproveita aí para dar o like e se inscrever no nosso canal. A série Nas Ruas tem os episódios liberados todos os sábados, então ativa o sininho para você ficar sabendo toda vez que sair um novo episódio. Aniversário de Paraguaçu. E 12 de março? 12 de março é aniversário do município, Paraguaçu Paulista, implantação da comarca. Quando foi fundado Paraguaçu? 1925. No começo da ferrovia aqui em Paraguaçu, ou seja, no tempo da Maria Fumaça, uma viagem até São Paulo poderia durar 24 horas. Só para vocês terem uma ideia, daqui até Assis tinha 3 paradas. Daqui para Quatá, também mais 2, em Sapezal e Santa Lima. Mas para que essa longa viagem sem Wi-Fi e sem as comodidades de hoje não fossem tão desconfortáveis para os viajantes, havia várias atrações nos trens daquela época, como os vagões-leitos, onde você podia dormir tranquilamente, como num quarto de hotel, e os vagões-restaurante. A Estrada de Ferro foi inaugurada em 1916 e o que havia nesse tempo aqui
por essas redondezas era um bairro rural chamado Moita Bonita. Mas no final do século XIX e começo do século XX, a ferrovia tinha um potencial de desenvolvimento gigantesco. E a partir da criação da estação e da chegada do trem por aqui, o vilarejo começou a crescer e ficar mais atraente que Conceição do Monte Alegre. E assim, em poucos anos, no dia 12 de março de 1925, foi criado o município de Paraguaçu Paulista. O primeiro prefeito foi Isidoro Batista e o presidente da Câmara era Rodolfo Ferreira de Souza. Para ser mais preciso, o nome da cidade não era Paraguaçu Paulista ainda, era apenas Paraguaçu. Paulista só passou a existir lá na década de 40, quando Getúlio Vargas proibiu que houvesse cidades com o mesmo nome no país. Já havia uma cidade chamada Paraguaçu em Minas Gerais. E nesses casos, a cidade mais nova era obrigada a mudar de nome. A primeira tentativa aqui não foi acrescentar o Paulista, e sim tirar o P. E por alguns anos a cidade foi chamada de Araguaçu. E só depois ela passou a ser Paraguaçu Paulista. Essa coisa da cidade ter sido esquecida, abandonada pela ferrovia, não aconteceu apenas com Conceição do Monte Alegre. Aconteceu também com Campos Novos e Platina, que são cidadezinhas aqui da nossa região também. Essas cidades viram vizinhas como Assis e Ourinhos crescerem muito mais do que elas. Assim como a Revolução Industrial, as primeiras ferrovias surgiram na Inglaterra no início do século XIX e logo se tornaram símbolos do progresso econômico e tecnológico dos países desenvolvidos. Mas no século XIX, esses países ricos, como Inglaterra e França, possuíam diversas colônias mundo afora, e as ferrovias também chegaram a esses lugares, bem como a países mais pobres como Brasil e Argentina, ainda que com algum atraso. Aliados aos novos navios movidos a vapor e aos telégrafos, os trens encurtaram distâncias e diminuíram o tempo de viagem de pessoas e mercadorias, sendo um dos grandes símbolos da segunda Revolução Industrial. Nessa época surgem projetos ousados como a Transcontinental Express, que ligava Nova York a Los Angeles, percorrendo 5.000 km em 83 horas, conectando as duas costas dos Estados Unidos. O Expresso do Oriente, inaugurado em 1883, que ligava Paris a Istambul. E a Transiberiana, que ia de Moscou a Vladivostok, cruzando mais de 7.000 km da Rússia e foi terminada em 1916. Para se ter uma ideia, antes do trem chegar à nossa região, o serviço de correio de Conceição do Monte Alegre buscava correspondência em Campos Novos Paulista a cada 15 dias, em lombo de burro, numa viagem que levava 3 dias para percorrer 160 km, juntando ida e volta com pernoite em Platina. Hoje essa viagem pode ser feita em 2 horas e meia de carro, já que essas 3 antigas cidades não foram contempladas com ferrovias. Hoje, Paraguaçu Paulista passou de 40.000 habitantes. Assis e Ourinhos passaram dos 100.000. E as cidades que não tiveram ferrovia ficaram para trás. Conceição tem menos de 2.000 habitantes, Platina e Campos Novos cerca de 4.500. Mas agora eu quero saber de você. Você já andou de trem? Então conta para mim qual foi a viagem e quando aconteceu essa viagem. Por hoje é só e nos vemos no próximo episódio. Bom pessoal, o pós-crédito de hoje eu queria usar primeiro para fazer uma homenagem, prestar uma homenagem ao Dr. Odilon, que faleceu recentemente aos 94 anos e ele vinha sendo um colaborador desse projeto do História nas Ruas. Ele era neto do Coronel Antônio Nogueira, né, o patrono da minha escola, e ele prestou umas entrevistas para mim por telefone, né, por causa da pandemia. Algumas pistas que ele me deu foram muito úteis na produção dos roteiros, na hora de pesquisar os assuntos e encaixar ali. Então fica essa homenagem póstuma a ele. E também eu queria deixar aqui, né, um agradecimento a outras pessoas, a Paul James, né, o cronista, arquivista, né, a memória viva aí de Paraguaçu, que sempre postando vídeos, fotos e vários assuntos, várias pessoas de Paraguaçu. Ele já me ajudou no episódio da Dor e o Pai, me ajudou agora para um outro personagem dos próximos episódios, que é o Polidoro Simões, tá? Então está sempre ajudando aí. Um agradecimento ao Paul James e também a Maria Silvia Norcia Morelli, que é uma historiadora lá da Unesp de Assis também, né? Fez seu mestrado lá na Unesp em 1988, eu tinha apenas 1 ano de idade,
E ela escreveu uma tese, né, uma dissertação sobre Conceição do Monte Alegre, tá? E tem me servido muito para a produção dos roteiros agora que estamos entrando nessa fase da história regional, tá? Então esse trabalho da Maria Silvia é super importante, tem me ajudado bastante nesse projeto do História nas Ruas. E também não podia deixar de agradecer aqui aos nossos patrocinadores. Vocês viram que no episódio de hoje, né, já tivemos algumas imagens aí feitas com drone e graças aos nossos patrocinadores nós conseguimos, né, ir melhorando os equipamentos, as condições de gravação e produção da nossa série. Então fica aqui muito obrigado aos patrocinadores e quem puder dar uma força, contratar, comprar produtos deles, né, faça isso para estar ajudando também o nosso canal. Por hoje é só e até a próxima.